Sexto ano, estamos começando mais uma aula. Nesta quinta-feira, vamos dar continuidade ao nosso assunto. Inicialmente, vamos relembrar o que nós já estudamos para que a gente possa compreender o que vai ser trabalhado. Como nós já havíamos visto na aula passada, rocha são massas naturais formadas por substâncias chamadas minerais. A maioria delas é formada por diferentes tipos de minerais, mas existem algumas que são formadas por um só tipo. Mas afinal, o que é mineral? Mineral nada mais é do que um corpo natural sólido e cristalino, formado em resultado da interação de processos físicos químicos em ambientes geológicos, né? Cada mineral, no caso, ele é classificado e denominado não apenas com base na sua composição química, mas também na estrutura cristalina dos materiais que o compõem. Para que seja melhor estudado as rochas, né? Foram elaborados vários tipos de classificação delas. No geral, são 3 tipos, mas para que a gente tenha um estudo mais apropriado e mais aprofundado sobre propriedades delas, é importante que a gente tenha uma classificação para que a gente possa estudar características de cada um. Existem 3 tipos principais de rochas. Nós temos então primeiramente as rochas ígneas ou magmáticas. Temos também as rochas metamórficas. E por último, nós temos também as rochas sedimentares. Na aula passada, que rochas ígneas ou magmáticas são aquelas que se originam a partir da solidificação do magma ou da lava vulcânica. Elas costumam normalmente apresentar uma maior resistência e subtipos geologicamente recentes e de formações antigas. Elas podem ser divididas em 2 tipos. Rochas ígneas podem ser de 2 tipos. A primeira delas são as rochas ígneas extrusivas ou vulcânicas. São aquelas que surgem a partir do resfriamento do magma expelido em forma de lava por vulcões, formando a rocha na superfície e em áreas oceânicas. Então, simplificando, quando o vulcão entra em erupção, a parte mais superficial, né, da lava que vai se formando a partir disso, né, as rochas que vão se formando a partir da lava, é que a gente vai chamar de rochas ígneas vulcânicas, né? Ao lado, um exemplo do processo de constituição do basalto, né, a partir da lava vulcânica. Já as rochas ígneas intrusivas ou plutônicas são aquelas que se formam no interior da Terra, geralmente nas zonas de encontro entre a astenosfera e a litosfera, que é a camada mais externa da Terra, né? Em um processo construtivo e mais longo. Na imagem, nós temos aqui o gabbro, que é um exemplo de uma rocha ígnea intrusiva. Outro tipo de rocha são as rochas metamórficas. São aquelas rochas que surgem a partir de outros tipos de rochas previamente existentes, que a gente vai chamar de rochas-mãe, sem que essas se decomponham durante o processo. E é justamente essa rocha chamada de rochas metamórficas por apresentarem características de metamorfismos. Então, quando a rocha original ela é transportada para outro ponto da litosfera,
né, que é a camada mais superficial da Terra, que apresenta uma temperatura e uma pressão diferentes do seu local de origem, ela altera as suas propriedades mineralógicas, transformando-se em rochas metamórficas. Um exemplo disso seria um mármore. Aqui na figura ao lado a gente vê um mármore, né, como ele é mais ou menos, que é um exemplo de uma rocha que surge a partir do metamorfismo do calcário, que é um outro tipo de material, né? Então, as rochas metamórficas, elas são oriundas, né? Elas vêm de outros tipos de rochas. E por último, nós temos rochas sedimentares. Elas são rochas que se originam a partir do acúmulo de sedimentos, que são partículas de outras rochas, né? Uma rocha pré-existente, ela sofre com as ações dos agentes externos ou exógenos de transformação do relevo, né? Desgastando-se, sedimentando-se em inúmeras partículas. Em seguida, esse material ele é transportado pela água e pelos ventos para outras áreas e onde se acumulam e a uma certa pressão une-se e solidificam-se novamente formando novas rochas. Esse material ele pode ser pó, ele pode ser uma argila, qualquer outro tipo de material. Esse tipo de constituição rochosa, que são as rochas sedimentares, em certos casos ele favorece a preservação de fósseis, que por esse motivo só podem ser encontrados justamente em rochas sedimentares. Além disso, nas chamadas bacias sedimentares, é possível a existência de petróleo, que é um recurso mineral muito importante para a nossa sociedade, né, contemporânea. Aqui na imagem ao lado nós temos o exemplo de um tipo de rocha sedimentar, o calcário, né, que nós podemos encontrar. Sabendo agora dos 3 tipos de rochas, nós podemos fazer algumas questõezinhas, né? Para que a gente possa ver como isso vem em situações, problemas, para que a gente possa resolver e da maneira mais fácil. A primeira questão nós temos o intemperismo, é um tipo de agente de transformação de relevo caracterizado por atuar através de processos químicos, físicos e biológicos, transformando as rochas, né? O tipo de rocha formada pela ação do intemperismo nós temos ígnea, sedimentar ou metamórfica. Bom, se ele disse que o intemperismo é um tipo de agente de transformação de relevo, bom, quando a gente fala de transformação de relevo, eu só posso estar tratando, né, de rochas sedimentares, né? Ou seja, é a letra B, né? Letra B. Na segunda questão, nós temos sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta. As rochas sedimentares formam-se pelo resfriamento e pela solidificação de minerais da crosta terrestre, isto é, um magma. É isso mesmo? Letra B. As rochas metamórficas formaram-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão no interior da Terra. O arenito e o calcário são exemplos de rochas metamórficas. Bom, se a gente voltar um pouquinho mais esse vídeo, a gente vai perceber, né, que as rochas sedimentares não são a solidificação do magma e arenito e calcário, que
inclusive um deles está como exemplo, não fazem parte das rochas metamórficas. Logo, a resposta correta é a letra B, né? As rochas metamórficas formaram-se a partir das transformações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão do interior da Terra. Terceira questão, nós temos o processo de transformação das rochas pré-existentes formou as chamadas rochas metamórficas. Sobre esse processo, também chamado de metamorfização, é correto afirmar que acontece próximo à costa terrestre, é oriundo exclusivamente das regiões oceânicas ou ocorre somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas? Qual é a resposta, meus amigos? Muito bem, é a letra C. Ocorre somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas. Na quarta questão, nós temos a imagem abaixo representa o fóssil de uma libélula. O fenômeno da fossilização só pode ocorrer em rochas sedimentares, pois, letra A, são estruturas geologicamente antigas, quando os primeiros animais surgiram. Letra B, ocorre durante o processo de diagênese, com a formação das rochas sedimentares. E letra C, são as únicas rochas encontradas abaixo da superfície. Bom, essa questão só pode ser a letra B, né? Ocorre durante o processo de diagênese, com a formação das rochas sedimentares. E por último, nós temos a quinta questão. O tipo de rocha que se constitui a partir do processo abaixo, visualizado no caso ao lado, né? Nós temos ígnea, sedimentar, metamórfica, magmática plutônica ou magnética. Muito bem. A resposta é a letra A, né? Resposta é a letra A, ígnea.